Senhoras e senhores deputados, todos que acompanham a sessão, ocupo mais uma vez aqui a tribuna, presidente, porque ouvi aqui atentamente os debates que ocorreram e muitos deles enfatizam exatamente a preocupação com áreas essenciais. Eu vi aqui debate envolvendo a preocupação com a saúde, envolvendo a área da ciência, tecnologia. Eu quero adendar a esse debate que envolve a preocupação com as questões educacionais, ou seja, estamos todos muito apreensivos com a realidade nacional, estadual, relativamente às políticas públicas que interessam ao nosso povo. E eu venho ocupar a tribuna nesse momento, infelizmente, para dizer que, caminhando do jeito que estamos, o cenário tende a piorar cada vez mais. A notícia que veio da ampla divulgação aqui, senhor presidente, que já é de conhecimento geral, mas eu queria aqui destacá-la, é a de que, através do decreto presidencial assinado na última terça-feira, o governo federal bloqueou mais 1,4 bilhão de reais no orçamento. Isso terá impacto e reflexo, porque eu trago um debate de contingenciamento do Orçamento Geral da União. Porque isso, deputada Maria, nós todos sabemos, impacta diretamente nas políticas, inclusive estaduais, inclusive dos nossos municípios. E isso não pode deixar de ser colocado. Eu quero lembrar que em março último, aliás, em maio último, em março mesmo, né, já havia sido feito um bloqueio de aproximadamente 30 bilhões no orçamento. Somado agora a esse, mais 1,4 bilhão. Esse novo bloqueio do Orçamento Geral da União atinge, pasmem os senhores, mais uma vez de forma muito dura, a educação. São 348 milhões de bloqueio só na educação. Aliás, é bom dizer sobre o seguinte, os maiores cortes que nós tivemos nesse momento é o do MEC. O Ministério da Educação já acumula só este ano corte de 6,2 bilhões, o que equivale, isso é muito grave, a 25% do orçamento previsto para este ano. Ou seja, um quarto do que havia sido previsto para investir na educação já está contingenciado em relação ao governo federal. Isso terá impacto direto na oferta da educação que nós queremos, sobretudo para os filhos das camadas populares que usam a escola pública. Tem um detalhe interessante, e isso é importante para refletirmos. O corte atinge 9 ministérios, o corte foi feito agora. Mas o maior corte deste momento, agora desse decreto presidencial assinado na última terça-feira, vai para o Ministério da Cidadania, 619 milhões. E o segundo maior corte vai para a educação. Vejam, senhores, duas áreas que são caras para todos nós que acreditamos num país democrático: cidadania e educação. São as áreas mais atingidas por esse corte último produzido. Em maio, não houve contingenciamento. É uma coisa interessante a ver. É bom todo mundo entender o que é a lógica desses cortes e desse contingenciamento. O governo é obrigado a fazer bimestralmente um balanço das suas contas, receita, despesa, e fazer os ajustes necessários. Em março anunciou aquele corte ao qual eu já me referi aqui, que foi bem grande. Em maio não teve corte, não foi anunciado cortes. Coincidentemente, logo em seguida, teve liberação de emendas parlamentares, ou seja, preservaram-se os recursos do orçamento da União naquele período de maio, não foi anunciado o corte, e logo em seguida nós acompanhamos como foram liberadas as emendas parlamentares, aliás, com ampla denúncia nacional de que a liberação daquelas emendas servia como moeda de barganha, moeda de troca, para a votação da PEC que alterava os direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros. Então percebam como também os cortes do orçamento terminam obedecendo às necessidades e aos anseios políticos
do governo que está aí. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, é lamentável que nós tenhamos essa realidade. Eu quero dizer que, além do Ministério da Cidadania, que teve 619 milhões agora de contingenciamento anunciado pelo governo, além do Ministério da Educação, que teve 348 milhões, nós tivemos cortes em ministérios também muito importantes, como o da Agricultura, por exemplo, que teve 54 milhões de contingenciamento, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 59 milhões, Meio Ambiente, 10 milhões. Então, na realidade, nós temos um conjunto de medidas orçamentárias que vão contingenciando os investimentos em áreas que são essenciais para o nosso povo. Nós estamos vivendo um período de retrocesso e nós estamos vivendo um momento em que teremos o Brasil ficando cada vez mais subalterno à necessidade da ciência e tecnologia vinda de fora, né? E de um padrão de controle global controlado exatamente pelos países desenvolvidos. Nós não queremos isso. Nós queremos garantir que o Brasil persiga a sua meta de soberania, de relação respeitosa com as nações. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para dizer que na sexta-feira, dia 9, quando esta casa sediará o encontro de presidentes de parlamentos do Nordeste, encontro de parlamentares nordestinos, essas coisas terão que ser pautadas. Nós vamos fazer esse encontro, deputados, no momento em que os governadores do Nordeste, percebendo a necessidade de ter uma política voltada para os interesses da população, sobretudo aqui da região, buscam alternativas e criam um consórcio dos governos do Nordeste. É importante que o debate do dia 9, ele paute, né, essas questões todas, para que nós possamos contribuir para que esse consórcio que foi criado agora, ele tenha sucesso, logre êxito na busca das soluções para os problemas que a nossa região enfrenta dentro do nosso país. Então, inclusive, para enfrentarmos o bloqueio que o governo federal faz a esses investimentos. A situação do estado de Sergipe é uma situação extremamente difícil e nós não podemos ver a política estadual alinhada à política nacional de desmonte, não só dos direitos dos trabalhadores, mas das políticas públicas em andamento. Os anúncios e as denúncias de preocupações com a situação da educação, da saúde, da segurança pública, precisam de respostas. E o governo do estado de Sergipe não vai encontrar respostas se entender que tem que estar numa linha de subalternidade à política nacional. Tem que adotar a lógica de dialogar, é claro. Aqui eu não estou pregando que não haja diálogo, tem que ter diálogo, afinal de contas nós estamos dentro de uma federação, e numa federação é um discurso vindo da presidência que não deve ser tolerado, porque ele rompe com o pacto federativo. Quando um presidente ataca uma região do país que tem como objeto manter o funcionamento do pacto federativo, ele ataca a Constituição, mas nós temos que ter alternativas estaduais, regionais, para que a nossa economia se desenvolva. O desafio está colocado, inclusive, do governador do estado. Isso é que eu espero que eles consigam dar resposta. Então, senhor presidente, para concluir a minha fala, depois de fazer essa análise desse cenário difícil, onde os investimentos públicos são cortados, para garantir a lógica do mercado, inclusive garantindo anúncios que, ao mesmo tempo que o governo anuncia corte de investimentos em áreas sociais, os grandes bancos continuam anunciando suas fábulas em lucro num cenário de crise que só atinge a população mais pobre. Mas nem tudo está perdido. Há sinais de resistência. Resistimos. Como resistem os governadores do Nordeste fazendo esse consórcio, como resistiremos nós na busca do melhor para o nosso povo, e como resiste especialmente a classe trabalhadora. Eu quero aproveitar também a oportunidade, senhor presidente, para informar que neste cenário que está desenhado, os trabalhadores do Brasil, os trabalhadores aqui em Sergipe,
estão se organizando para a resistência. Hoje já se iniciou uma nova agenda de diálogo com a população, de disputa de ideias, de diálogo com os parlamentares federais, estaduais, municipais, com os gestores desse Estado, para que nós não permitamos que o desmonte das políticas públicas em andamento em Brasília cheguem ao final. Hoje, a partir de hoje, as centrais sindicais, as frentes populares, sindicatos, movimentos sociais, movimentos populares, mandatos comprometidos com essas pautas, já começaram um processo de diálogo com a população, com uma agenda que se estenderá, nesse momento, até o próximo dia 13, quando teremos de novo no Brasil um grande movimento de protesto contra essa onda conservadora que atinge os direitos dos trabalhadores, atinge os direitos da população mais pobre, que avilta as condições ambientais do nosso país, com a liberação de todo tipo de mazela e de uso de agrotóxicos que não são tolerados por aí afora, mas aqui no Brasil está se liberando, com os ataques às populações, às comunidades tradicionais do nosso país, como as comunidades indígenas, quilombolas, de ataques à democracia, como o que nós temos assistido recentemente. Então, eu quero aqui dizer que há resistência. O povo brasileiro não se curvou. O povo brasileiro cada vez mais consegue compreender qual é o problema que enfrentamos, e o povo sergipano também. O povo sergipano já percebeu que não basta ter discurso de anúncio de crise e discurso de diagnóstico de uma realidade difícil. É preciso apontar para alternativas de solução. Por isso, eu quero aqui parabenizar as centrais sindicais sergipanas e brasileiras, quero parabenizar as frentes populares pela organização de mais um calendário de resistência, de luta e de diálogo com a população e com a classe política desse país. Nós não podemos claudicar, nós temos que resistir. Paulo Freire, tão achincalhado nesta última quadra por alguns quadros que sustentam o atual governo federal, ele que é patrono da educação brasileira, nos ensinava que nós não podemos abrir mão da esperança. A esperança que nos motiva a acreditar que é possível fazer melhor do que o que está acontecendo. A esperança que Paulo Freire nos ensinava era a esperança não de esperar acomodado, era a esperança de esperar lutando, resistindo. Era a esperança do verbo esperançar, assim nos ensinava Paulo Freire, que é aquela esperança onde nós cruzamos os braços e vamos à luta. Só ela vai mudar esse cenário. É na organização popular que eu acredito, é na resistência do povo que eu acredito, e eu, como Paulo Freire, alimento a esperança em dias melhores. Era isso, presidente, era isso, senhores e senhoras, colegas deputados e deputadas. Muito obrigado.